Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor. Sabemos, Pai, que esse é o dia que o Senhor fez. Verdade. Por isso estamos alegres, estamos, Pai, amado, com o nosso coração felizes, porque entendemos, Pai, que em Ti há alegria, no Senhor, Pai amado, há gozo. Amém. Nós pedimos a Ti, Pai amado, nessa manhã, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Amém. derramar sobre nós a Tua bênção, o Teu poder, a unção, a Tua graça. Amém, Pai. Através, Senhor amado, dos estudos, através, Senhor amado, dessa celebração, Pai amado, através, Senhor amado, desse dia que o Senhor fez, Pai amado, através dessa comunhão, Deus amado, onde iremos compartilhar a Tua palavra, de uma maneira específica, aprender mais do Senhor. Deus abençoa cada homem, a cada mulher, Deus, a cada criança que estará entrando nessa casa de oração. Nós pedimos, Pai, que a Tua bênção seja sobre cada família. Deus. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos cantar uma canção, porque o nome de Jesus é poderoso. Aleluia. Seja o teu nome, Senhor, digno de honra e de glória. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso.
Nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, porque não existe outro nome, Senhor amado, como o do Senhor. O teu nome está acima de todos os nomes, Senhor. Pai amado, o teu nome é poderoso, o teu nome destrói todo o mal, toda obra do inferno, Senhor amado, tudo aquilo que se levanta contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os sonhos, os projetos do Senhor para com as nossas vidas. Pai, no teu nome que nós nos firmamos, o nome precioso, esse nome, Senhor amado, que nos salvou, esse nome que nos libertou, esse nome que nos trouxe vida e vida em abundância. Pai, nessa manhã nós queremos chamar sobre as nossas famílias, a nossa casa, o teu nome, Pai amado, que vem trazer sabedoria, discernimento, ousadia para as nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor amado, essa manhã. Pai, se porventura houver necessidades de ser, Pai amado, resolvidas agora, Pai, nós pedimos que o Senhor entre com o teu poder, com a unção, da tua misericórdia, alcançando, Pai amado, ó Deus amado, cada necessidade do teu povo nessa manhã. Deus, nós queremos, Pai amado, bendizer a Ti, porque sabemos que esse também é o dia, o momento, a hora que o Senhor opera milagres, maravilha, porque o Senhor não está limitado, Senhor. O Senhor é um Deus poderoso. Abençoa, Jesus amado, a cada família, aqueles que estão chegando, aqueles que estão vindo ainda. Senhor, seja em cada um de nós. Nós pedimos, Pai, que esse período que estaremos aqui seja, Pai amado, abençoado. Um período, Pai amado, onde nós estaremos, Pai amado, nos regozijando em Ti, aprendendo da Tua palavra, Senhor amado. Ó Deus, que nós possamos estar debaixo da Tua graça, os ouvidos atentos a ouvir a Tua voz, Pai amado, com os olhos, Pai amados, para discernir, para entender, com a nossa boca para falar aquilo que Te agrada. Abençoa-nos, Senhor amado, no nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Os jovens vão se dirigir à sala. Não sei se tem alguém. Nossa sala é tudo. Está com o pastor. Aleluia. Vai ficar meio penso. Só tudo cara no meio da câmera. Oi? Não, o pessoal sentou tudo esse lado. Mais uma vez, né, queridos? Bom dia. Você já cumprimentou a pessoa aí que está ao seu lado, atrás de você. Com graça e paz. Não, Maurício. Esse é o dia que o Senhor fez e a alegria no nosso coração. Estamos felizes com algumas pessoas que estão vindo, acho que pela segunda vez, né? Nosso irmão, Maurício, a família dos pais do Lucas. Vocês voltam mais vezes. Nós estamos falando sobre a vida de João Batista. Nós estamos aprendendo mais sobre a importância que teve João Batista na vida de Jesus e nas nossas vidas que através daquilo que ele entendeu o propósito do Senhor sobre a vida dele, nos alcançou, né, com misericórdia e graça. Semana passada a gente falou sobre João, o mensageiro, qual que era a importância da função de João nessa terra, João Batista, qual foi o papel que ele desenvolveu aqui nessa terra para que preparar o caminho do Senhor, né? Então é importante de relembrar isso para não ficar no esquecimento de como foi importante o papel de João. E hoje nós vamos estar falando como João o Batizador. Então nós estamos escolhendo essa palavra em pedaços como eu sempre tenho falado, é uma aula ligada na outra, né? Parece que não está saindo do mesmo texto, mas na verdade são temas específicos, e cada tema nos traz algo novo para aprendermos a parte do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem o texto-chave que nós iremos trabalhar nessa manhã, vai
vai ser Mateus 3, capítulo 3, 1 e 2. Alguém pode ler para mim, queridos? Mateus 3, do 1 ao 2. Quem achou pode ler? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista, como nós já aprendemos nas outras aulas, é importante a gente de repente recapitular algumas coisas. João Batista foi um homem escolhido por Deus e para preparar o caminho do Messias, que viria trazer a salvação sobre a face da terra. Algumas pessoas não estão sempre não estão conosco todos os domingos, então eu gostaria de lembrar a vocês. João Batista ele cresceu com um propósito, ele foi separado por Deus. Deus apareceu o anjo do Senhor para a família de João Batista, que seria a mãe dele, Isabel, e Zacarias, que era o sacerdote da casa do Senhor. Isabel já estava com uma idade avançada, já não era uma mocinha, não era uma mulher que hoje, poderíamos dizer que estaria preparada para dar à luz uma criança, mas aprove a Deus a manifestar a graça, o poder dele sobre a vida, sobre aquele casal, e trazer a existência de João Batista. João Batista cresceu com um propósito de confrontar, naquela época, naquele momento, as atitudes e aquilo que estava acontecendo. Então, foi tudo já direcionado pelo Senhor. Nós já aprendemos sobre isso, já vimos que João Batista precisa de sabedoria e graça. Ele entendeu o propósito do Senhor, ele viu que ele não nasceu por acaso, ele não veio ao mundo por acaso, ele não nasceu para simplesmente ocupar um espaço na terra, mas ele veio com um propósito direcionado por Deus. Então, também nós compartilhamos aqui já, a Soninha também já compartilhou algumas aulas que ela ministrou, que tudo que nós fazemos existe um propósito. Essa manhã é uma manhã preparada pelo Senhor para as nossas vidas, a manhã que o Senhor preparou para nós. Então, João Batista, nós estamos aprendendo com a vida dele que ele veio, marcou a história, e a gente vai ver algumas coisas assim, que ele foi um homem mesmo que impactou o mundo, tanto que nós estamos falando dele hoje, nós estamos ministrando sobre a vida dele. Então, nós começamos a aula hoje falando assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Ele simplesmente não apareceu pelo acaso, apareceu pregando simplesmente sem. Não, o texto da palavra do Senhor em relação à vida desse capítulo relacionado a João Batista, quando ele começou o ministério dele a falar, ele já começa, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. O deserto, quando a gente fala, a gente vê muito, a gente já ouviu muitas ministrações, em Israel, não é aquele deserto que ele estava longe, sabe, o Saara, aquela coisa bem longe do cotidiano das pessoas, não. Porque lá em Israel, se você for estudar mesmo a história, você vai ver que o deserto não fica tão longe do cotidiano, de onde as pessoas residem. Tanto que as pessoas, a gente vai decorrer no estudo, e a gente vai ver que as pessoas iam até ele para ser batizados. Então, entende-se que não era algo tão... Não existia avião, não existia ônibus, não era isso aí. Então a gente leu esse texto.
Mateus 3:1, e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Nós também falamos aqui algumas vezes que essa palavra arrependimento, nós estamos já, de uma certa forma, a igreja também, eu falo nos nossos dias hoje, já se tornou de repente uma palavra meio cotidiana, uma palavra corriqueira, uma palavra meio do dia a dia. E não há muitas vezes por parte da igreja, eu falo igreja nossa, um temor quando nós ouvimos essa palavra arrependimento. Às vezes nós ouvimos ministrações, somos confrontados com algumas coisas, umas realidades da nossa vida, mas nós não entendemos essa palavra como sendo aquilo que João Batista pregava, que ele confrontou o povo. E essa mesma palavra que nós já estamos entrando nesse estudo sobre arrependimento é aquilo que nós temos que ter todos os dias da nossa vida. Pedir: Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas mazelas, de tudo aquilo que impede muitas vezes de Deus cumprir o propósito do Senhor na nossa vida. E João, ele, nesse momento da vida dele, ele parece já em cena, poderíamos dizer assim, falando para que o povo se arrependesse, pois está próximo o reino dos céus. Vocês acham que essa mesma palavra nós temos que proclamar nesses dias? Vocês entendem? Ou simplesmente era na época do João Batista? É uma palavra que nós temos que também estar falando. Essa palavra é para nós. Semana passada nós falamos que nós temos um papel de levar a mensagem para as pessoas que precisam, de certa forma, conhecer a palavra do Senhor. Seja através de uma palavra falada, seja através de uma atitude, seja através da nossa vida, mas de certa forma nós somos mensageiros do Senhor. E nós vemos que João, ele viveu uma vida totalmente peculiar, totalmente diferente daquilo que nós víamos dos profetas, Quando João entrou no Novo Testamento, algumas coisas a gente pode estar citando. João, ele andava vestido de pelos de camelo. Ele era diferente, ele era fashion, ele tinha um estilo próprio. Alguns falam que eles se vestiam dessa forma porque ele parecia muito com Elias, tanto que é citado em Malaquias, nós já lemos isso também, que o povo falava: mas quem é esse homem? Quem é esse João que está falando que parece que vai salvar o mundo? Porque nós também já vimos nesses dias que a gente tem estudado que havia uma opressão política, uma opressão maligna, uma opressão espiritual naquela época, diante das seitas que dominavam, E João, ele entrou, podemos dizer assim, para arrebentar, para falar assim: viu, vocês estão errados, tem que se arrepender, vocês têm que mudar de vida, vocês têm que trazer, vai vir alguém que vai trazer algo sobre vocês. Ele simplesmente entrou para falar de Jesus. E também João, ele usava assim, picor em redor dos seus lombos, comia gafanhotos e mel silvestre. Quem já comeu gafanhoto e mel silvestre aqui entre nós? Ninguém? Hein, Ana? Mas não é que ele estava comendo coisa que, hoje em dia tem muitos países aí que tem uma culinária diferente da nossa, Se a gente foi para algumas outros, vamos falar de comida, essas coisas, existem várias outras nações que comem coisas que nós não estamos acostumados, Que você está acostumado com o seu frango frito, com o seu bife, essas coisas, mas tem alguns gostam de peixe cru, que muitas vezes muitos não gostam, Que hoje é algo que tem entrado bastante. Mas no caso aqui do nosso amigo João Batista, ele comia gafanhotos e mel silvestre. Isso não era raro, ele comia coisa que não. Se você for ler também o Velho Testamento, isso aí era uma prática muito comum deles. Eles comiam e não é algo que fazia mal, que ele estava querendo, não. Era algo
poderia ser comido, vamos colocar dessa forma, né? Na medida que ele proclamava a chegada do reino dos céus, os cidadãos de toda a Judéia e de Jerusalém iam ter com ele. Ou seja, João ele estava proclamando, estava falando, ele estava anunciando, né, que é chegado o reino dos céus, assim como nós lemos no capítulo 3. E isso despertou para as pessoas saber o que estava acontecendo. E à medida que ele falava, à medida que ele proclamava, à medida que ele ministrava essa palavra com ousadia, arrependei-vos. Eu não sei se, eu creio que ele não tinha um microfone, eu creio que ele não tinha um púlpito, ele não tinha um altar, mas ele estava ali num ambiente onde ele começava a atrair as multidões falando, de repente para a esquerda, para trás, para a direita, e as pessoas iam vindo para saber o que ele estava falando, o que ele estava transmitindo. E a palavra diz que ele estava ali no Rio Jordão. Nós podemos ler aqui que ele começou a falar sobre esse arrependimento próximo ao Rio Jordão. E esse Rio Jordão foi um marco na história também. Se a gente for lá para Josué, foi ali onde que o povo começou, né? Teve a travessia do Jordão, onde vai entrar na terra prometida. Então tudo a mesma, ligado às coisas. Se você olhar no Velho Testamento e olhar no Novo Testamento, você vai ver que nada de lá você pode descartar e tudo de lá está ligado com o Novo Testamento, né? E a gente entende que vemos agora João Batista batizando o povo no mesmo rio, ou seja, onde houve uma história, onde o povo atravessou, onde Josué, após a morte de Moisés, ele assume o povo e para aquele povo passar sobre a terra prometida, para ir para a terra prometida, eles passam pelo Rio Jordão. E esse mesmo Rio Jordão está lá, o nosso amigo, o nosso irmão em Cristo, João, falando sobre a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse comigo em Levítico 11. Só fazendo um adendo aí em cima daquilo que a gente está falando sobre as vestes de João. O pelo do camelo era um tecido grosso e áspero, né? Aqui o texto fala sobre isso, usado pelos pobres que não podiam usar roupas de lã, enquanto os ricos podiam comprar cintos ornamentais. Um pobre usava um cinto de couro. Então isso também a gente pode deixar aí como aprendizado. E, na verdade também os ricos usavam as roupas melhores, e normalmente esse pelo de camelo era usado por aqueles que não tinham tantas condições. Alguém pode ler? 11, 21 e 22. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Então, aí a gente também aprende sobre quando João fala que ele comia gafanhotos, na verdade isso já está até na palavra, né? Que aqui nós aprendemos também no texto que eram 4 espécies de insetos que podiam ser comidos naquela época. E aí a nossa irmã citou quais seriam esses, Levítico 11, 21 e 22. Daí fala assim, continuando sobre a vida do profeta: após mim vem aquele que é mais forte do que eu. No texto ele fala sobre isso. E nós aprendemos isso semana passada, né? Ele estava falando, ele estava ministrando sobre a palavra do Senhor, e as pessoas estavam questionando quem ele era, o porquê ele estava fazendo aquilo. E em uma das respostas ele fala que após mim vem aquele que é mais forte do que eu.
do qual eu não sou digno, abaixando de desatar a correia das suas sandálias. João falava isso, Maurício, que ele estava ali falando, ministrando sobre Jesus, mas ele não era digno de desatar as sandálias, né? Então havia humildade no coração de João. A gente também falou um pouco disso semana passada, que João, ele não quis a glória para a vida dele, ele não quis ser o cara da história, ele simplesmente veio mesmo para abrir e preparar o caminho do Senhor, para trazer a verdade sobre a situação que havia naquele momento. Eu tenho nos batizado com água, ele porém nos batizará com o Espírito. Vamos abrir em João 1:26, capítulo 1, versículo 26. Evangelho de João. Quem achou pode ler. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Aleluia. João estava falando. João nasceu quase ali, paralelo com Jesus, né? Mas não havia contato de visitações, mas Jesus já estava no meio, Jesus já estava sendo preparado também, né? João ficou um período, nós também falamos sobre isso semana passada, que João ficou um período ali crescendo, se fortalecendo. Essa foi a palavra que está na Bíblia, se fortalecendo, para que no momento oportuno ele aparecer, como nós lemos aqui, apareceu João no deserto, né? Nós começamos com essa palavra, e aqui a nossa irmã leu que virá entre vós aquele que vos batizará com fogo, com o Espírito Santo. Então ele estava falando e Jesus já estava para entrar em cena também, né? João, ele tinha um objetivo, que era a preparação do povo, que era o objetivo principal do povo para o anúncio da chegada de Jesus e a mensagem de arrependimento. O que vocês entendem? Vou perguntar para a Ana aqui hoje, se essa mensagem, nós temos cumprido esse papel de trazer essa mensagem de arrependimento hoje. Como você enxerga isso? Tem tentado, os pastores têm pregado, né, sobre arrependimento, né? A gente mesmo fala, né, para as pessoas, né, no seu modo de evangelizar, né, sem entender, né? Tem passado a palavra, mas muitos têm aceitado, outros não, né? Mas eu acho que tem a visão assim, do arrependimento hoje, tem falado. Para mim, assim, eu vejo assim. O presbítero Sônia também compartilha também essa mesma. Tipo, nós temos um papel, né, que é falar sobre arrependimento. Você acha que isso tem sido ministrado na igreja no geral? Eu entendo que a igreja tem, o papel é esse, a mensagem é essa, mas, sinceramente falando, na proporção que deveríamos, enquanto igreja, não. Eu hoje, a gente assiste culto pela televisão, a gente, né, assim, a mensagem é essa, deveríamos estar fazendo, e é feito, como a Ana falou, os pastores realmente, eles, né, mas assim, na proporção que deveríamos, não. Eu vejo hoje o pessoal pregando mais o quê? A missão de prosperidade, não que Deus não tenha para fazer Não faça parte, né? Isso faz parte. Quando a gente se arrepende, quando a gente busca essa palavra, quando a gente busca esse Jesus, como o pastor tem pregado aí, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. O pastor tem ministrado isso. Mas assim, eu penso que falta, você entendeu? Essa mensagem, esse peso, assim, olha, realmente precisamos nos arrepender. Isso ainda falta bastante. Existe essa mensagem, mas eu estou falando na proporção, né? Deveria ser. O impacto como João Batista fez,
mas o impacto que ele tem, olha, eu vim para isso aqui, né? E a igreja, o papel da igreja é trazer essa mensagem, é continuar essa mensagem de João. Então hoje, assim, a igreja está aqui um pouco, né? Ela não está assim de todo focada nessa mensagem, né? Aí existem outras mensagens repetidas. E isso também, essas mensagens, de certa forma, vêm e trazem. O povo perde o foco, como a pastora Sônia falou. Na verdade, você tem uma mensagem, você tem uma função, um papel, mas de acordo com muitas coisas que vêm nos cercando, que vêm pressionando as nossas vidas, e tantas informações que nós recebemos diários, né? Sejam elas pela mídia, sejam elas nos cultos, sejam elas dentro do seu trabalho, na sua casa, nós muitas vezes perdemos isso que é a função nossa, sobre trazer um papel. Qual que é esse papel que nós temos que falar? Sobre arrependimento. Mas eu tenho que chegar hoje e falar com João, de repente não. Eu tenho que chegar hoje e ir lá na praça José Bonifácio e começar a falar, se Deus direcionar você. Mas eu conversando com o Maurício, eu posso falar dessa palavra de uma certa forma que ele possa entender que ele tem que se arrepender de certas atitudes, de certos comportamentos, né, de certas verdades que para ele é verdade, mas segundo a palavra não. Então esse João Batista que nós temos que ser, né, como famílias, é trazer Jesus na nossa vida, trazer Jesus na nossa casa, trazer Jesus na nossa família, sermos um mensageiro que nós vimos semana passada, para que as pessoas vejam algo diferente na nossa vida, né? Isso que nós temos que passar para as pessoas, que aquilo que a Clarice acredita, é mais forte do que aquilo que o vizinho dela acredita, de repente é algo nada firmado na palavra, mas quando a vizinha dela olha para a vida dela e fala, nossa, diante das dificuldades que a Clarice tem vivido e as lutas que se levantam sobre a vida dela, a vizinha consegue enxergar Deus na vida dela, né? Então isso traz impacto sobre as pessoas. Isso nós podemos dizer que através das nossas atitudes, através da nossa vida, nós podemos trazer simplesmente uma visão diferente dos nossos vizinhos, aquela casa diferente. Ali eu posso ver que, como nós temos visto, aprendido, não há gritaria, né? Eu já compartilhei com os irmãos lá que tem um síndico lá no meu prédio que, nossa, de vez em quando são os barracos lá. E hoje cedo eu estava lendo, estudando, eu andei cedo, e eu olhei na janela e ele estava saindo, glória a Deus, estava com a Bíblia, estava indo, mas que simplesmente não seja um andador de Bíblia por baixo para cima, mas que esteja de atitude, que as vizinhos olham e falam, qualquer crente, entendeu? Então, porque aquilo que nós apresentamos, aquilo que nós demonstramos para os nossos vizinhos, né? Eles observam, ou quando você sai ali com o seu, seja uma roupa normal, uma roupa que eles entendem que ali vai o crente, seja uma roupa social, seja uma Bíblia, as pessoas estão observando você. Agora, se você tiver uma atitude como a de João Batista, que levava uma palavra ali enfática, falando sobre arrependimento, mas se você tiver uma atitude do seu modo de falar com as pessoas, quando as coisas estiverem ruins para essas pessoas, esses vizinhos que nós estamos citando, eles vão procurar, eles vão querer uma palavra, eles vão querer, né, algo o que você tem que pode mudar a vida deles. Vamos abrir lá também em Marcos 1, do 4 ao 8. Marcos. Irmãos, vocês têm total liberdade para falar, tá? E hoje é um estudo aqui. Marcos 1, do 4 ao 8. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando
fazer o suco de couve, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias da sandália. Eu vos batizo com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então nós entramos aqui agora no estudo sobre a vida de João como batizador, como aquele que, além de preparar o caminho, ele estava batizando as pessoas. E para nós hoje, você ouvir essa palavra batismo, né? Aconteceu um batismo aí uns 2, 3 meses atrás, já é algo assim que nós estamos acostumados, né? Cada 2, 3 meses acontece o batismo na igreja, vai numa chácara, vai num rio. Antigamente era rio, eu batizei no rio, mas hoje o pessoal tudo vai nas piscinas, né? Então já é algo comum dentro da igreja que você ouvir. Mas naquela época, quando João entrou falando sobre isso, e sobre arrependimento, sobre o batismo na água, não era comum, né? Vinha sim de uma cultura do Antigo Testamento, onde existia ali a purificação de pecados, onde a gente aprendeu sobre, já falamos, já ouvimos para falar, né? Onde o sacerdote, para entrar dentro do Santo dos Santos, ele não tinha que ter pecado. Então tinha tudo, envolvia todo um trabalho, né? Relacionado a isso que nós aprendemos, que nós estamos falando sobre o batismo. Então, para os judeus na época não era comum aquilo que João estava falando, né? Aquilo que ele estava trazendo sobre o batismo, né? Colocando na água, baixando, como vocês conhecem. Então, falar de batismo, o ato de ser mergulhado para limpar, tirar a impureza do homem e purificá-lo era comum, mas a atitude de arrepender-se e ser batizado no perdão dos pecados não, porque existia sim aquele trabalho do sacerdote entrar. O povo naquela época, os judeus, eles conheciam a palavra, mas eles não conheciam esse novo evangelho que João estava trazendo. Eles estavam questionando, por isso que nós já aprendemos e era sempre João foi de certa forma criticado, de uma certa forma, e as pessoas perguntavam: mas quem é você? Por que você está fazendo isso? Você é Elias? Né? E você é Moisés? Começou a perguntar várias coisas para a vida dele, porque ele estava fazendo, e naquele momento que ele estava mudando e trazendo, preparando o caminho do Senhor, era um marco sim para a igreja em si, mas aquelas pessoas não entendiam o que o João de certa forma estava transmitindo, né? A mesma coisa nós hoje em dia, a Soninha falou alguma coisa sobre nós não falamos da medida e não somos enfáticos das medidas que poderíamos ser, né? A Ana falou que é ministrado sim, né? Mas não na mesma proporção daquilo que deveríamos falar sobre a arrependimento. João, ele não aceitou a situação daquele povo, qual que era a situação daquele povo? Uma opressão por parte das seitas, por parte de algumas seitas que existiam naquela época, de uns povos que eram religiosos, de um povo que, de repente, eu até falei semana passada, que frequentava a igreja. Nós temos povos que frequentam a igreja e são religiosos? Presbítero? Com certeza. Temos. Esse povo está no nosso meio, né? Esse povo está conosco, ele está andando, está sentado do seu lado. É uma pessoa que conhece a palavra, que acredita, mas que não há mudança na vida dele, né? E João, ele veio falando desse batismo e através desse batismo trazer arrependimento sobre a vida das pessoas. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, né? E virá quem é você, João? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas virá que eu não sou digno de desatar as sandálias, né? Que através desse Deus poderoso nós podemos também falar, nós estamos aqui nessa manhã. Glória a Deus por isso, porque João ele fez o papel dele, para que nessa manhã nós pudéssemos estar falando da palavra,
falando desse nome poderoso. E João cumpriu o seu papel. Vamos abrir em Hebreus 7, 27. Então a gente aprendeu que João ele surgiu no deserto da Judéia com uma mensagem diferente daqueles utilizados pelos profetas, né? Eu falei para vocês, profetas antigos, e pelos sacerdotes que ministravam no templo, responsáveis para intermediar a comunhão do povo com Deus. O meio usado para a remissão dos pecados era de acordo com o Torá, a lei ou como instrução. A oferta com sacrifício de animais realizada anualmente, foi aquilo que a gente falou, né? Matava-se um animal que não podia teria que ser perfeito, tudo. Então era isso que o povo entendia. Alguém achou muito bem? Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma única vez, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então a gente viu, né? Existia sim tudo ali no trabalho dos sacerdotes, dos profetas e da purificação que através de um animal realizado anualmente no chamado dia do perdão ou expiação. Para tal havia necessidade da purificação. Daí a irmã leu aqui em Hebreus 7, 27. Pode repetir de novo, Marcelo? Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, porque não tem mais a necessidade, né? Não havia mais essa necessidade aqui. Hebreus já está falando de Jesus. Jesus ele fez esse papel por nós. Nós não precisamos mais oferecer sacrifício. Nós não precisamos mais fazer isso, porque nós temos já livre acesso ao santo, ao lugar santo do santo. Você não tem que cumprir um ritual, né? Mas você já tem liberdade para estar na presença do Pai, porque Ele morreu e deu essa de graça, Maurício, né? Para que nós pudéssemos estar na presença dele. No momento, na sua casa, no seu carro, onde você puder estar. Não há necessidade mais de você matar um animal e etc. Quando a gente fala em arrependimento, a gente traz algumas coisas, né, sobre as nossas vidas, o que a gente aprende. E a via de regra, quando é buscar a definição de arrependimento, logo nós pensamos que é a metanoia, que significa mudança de mente. A gente já ouviu bastante ministrações, né, sobre falar sobre mudança de mente, ou mesmo ter uma mudança completa de coração. No hebraico original, a ideia significa desviar-se dos pecados e ir para Deus. Então nós temos essas duas, normalmente é esse pensamento, mudança de mente. Mas no original, né, no hebraico original, significa, quando a gente fala sobre arrependimento, se você quiser de repente perguntar, desviar-se dos seus pecados e ir para Deus. Arrependimento, desviar-se dos seus pecados e ir para Deus. E a palavra utilizada, nós podemos ver uma diferença singular entre as definições, ainda que ambas expressam um conceito de mudança, ou seja, mudança de mente parece transmitir uma ideia de que o homem pode, por um estalar de dedo, pode mudar completamente sua ideia, né? Quando a gente fala arrependimento, é mudança de mente, a impressão que se dá é que você, de repente, você está indo aqui, estralou, volta aqui, né? Se arrependeu. Mas é um pouco mais sério, uma palavra ainda mais de peso, onde nós poderíamos ficar com essa: desviar-se dos seus pecados e
ir para Deus. Porque nós precisamos a todo momento estar nos desviando dos obstáculos que se levantam, né? Então o texto aqui fala assim: enquanto que desviar-se dos seus pecados, demonstra que o homem participa de atos de mudança. Cada indivíduo tem responsabilidade sobre si, de se mover em direção contrária à do pecado, e assim precisa fazer. Maurício, compete a você desviar do seu pecado, daquilo que você entende que pode afastar dos caminhos do Senhor. Clarice, compete a você. Sônia, André, todos nós, compete a nós a desviarmos do pecado. E esse desviar do pecado, nós poderíamos linkar ele com arrependimento. Quando João está falando assim, arrependimento, desculpa, desviar-se dos seus pecados e ir para o alvo. Qual que é o seu alvo? Deus. Deus. Nós estamos nessa manhã aqui porque nós queremos aprender mais a palavra, nós queremos entender mais essa palavra, e essa palavra nos proporciona a desviarmos dos pecados e caminharmos em direção ao Senhor. Essa é a função nossa aqui nessa manhã. À medida que nós crescemos, à medida que nós ouvimos, o pastor falou, e isso já não é novidade na nossa vida, que uma grande parte de nós, ou dos irmãos que sentam do nosso lado, eles não conhecem, eles não crescem, eles não aprendem mais por quê? Por falta de conhecimento. Não é verdade? Esse conhecimento se dá através da palavra, onde nós entendemos que arrependimento é desviar-se dos pecados e ir para Deus. Algumas pessoas podem até falar, mudança de mente, tá? Mas isso não ocorre de uma hora para outra, né? Então, se você está se arrependendo, hoje é o momento que nós estamos nos arrependendo do nosso pecado, porque nós estamos aqui e entendemos que através dessa ajuda que nós estamos tendo aqui, desse aprendizado, nós podemos desviar. Isso nos dá força, Maurício, para entendermos aquilo que agrada e aquilo que não agrada. O Espírito Santo revelar no nosso coração, porque João batizava com água, mas nós temos o Espírito Santo que nos direciona agora, porque Deus veio e batizou com o Espírito. Eu gostaria que vocês abrissem também em Mateus 3, do 7 ao 12. Antes de nós lermos isso, eu gostaria de perguntar para a Clarice, que a Clarice é bênção para responder todas as perguntas. Não é pergunta, não é apenas compartilhar as opiniões. Clarice 100% no primeiro plano. Clarice, o que você entende por batismo hoje, no seu dia a dia? Que isso traz, o que deveria de repente trazer para a igreja quando uma pessoa batiza? Que hoje também é uma prática meio comum as pessoas batizarem e no outro dia não ter mais. Nem o fato de não ir para a igreja, não tem mais comunhão, nada, né? Isso é real que você está falando, porque aconteceu minha eu convidei para igreja, foi Rodrigo. Aí a igreja coloca na hora, você não fica na agenda, só eles colocam a agenda. Quando eu comecei com ele, eles chamam a agenda. Então ela me chamou e disse que o filho dela foi batizado. Só que, do jeito que ela explicou para mim, ele foi para a igreja, por exemplo, hoje, a primeira vez, e ele me veio com as pessoas. Aí eu falei, não é assim, isso tem que ter conhecimento. Então, eu entendo que tem que ter um conhecimento, a gente tem que realmente andar naquela palavra, porque eu fui batizada, quando eu vi que eu estava firme. Então, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero uma mudança para a minha vida, estou firme, eu vou batizar. Então, eu fui batizada sim, acho que quando a minha esse batismo eu batizei também. Mas quando eu realmente estava firme, quando eu vi que era isso que eu queria dizer, uma mudança, queria outra vida para mim, aquela vida que eu tinha não estava legal, então eu tinha outra vida. Mas, e com a Kelly, eu vi que os problemas começou, né? Quando você é batizado, e
você levanta com porque certeza. você realmente mudou a sua vida, você preferiu um Deus. Né? Então eu acho que a mudança de vida mesmo, batismo, mas você tem que ter conhecimento, mudança, propósito, querer mudar, querer ser isso, eu senti assim. Querer mudar é mudar? O que você acha? Querer caminhar é caminhar? Eu vejo a Ana cedo lá. E você vê que, só abrir um parênteses, eu acho que tudo que a gente vê as pessoas fazendo, isso dá desperta em nós. A gente está falando bastante de atitudes, de João, que nós temos que ser referência. Às vezes eu passo lá, eu passo todo dia de manhã. Obrigado. Eu passo todo dia de manhã. Onde a Ana está caminhando. Eu não estou falando das pessoas falando, nossa, eu também preciso caminhar, preciso fazer uma caminhada. Né? Por quê? Só de olhar para a Ana caminhando, despertou em mim um desejo, né, de caminhar. Mas você falou, o desejo de querer mudar. Querer mudar não é mudar. Mudar é mudar. Na verdade, pai, a Soninha morava aqui. Eu vou mudar, eu estou aqui. Ficar pensando em mudar, não vai mudar. Pensar em se arrepender, não se arrepender, não é se arrepender, né? Pensar em batizar e até fazer o batismo, ele não tem mudança na sua vida, não se desviar, né? Não ter arrependimento, nada disso traz impacto. Né? A nossa irmã Clarice falou de uma situação, e isso realmente é o que a igreja nos dias atuais vive. Quantas pessoas você vê que batiza e depois de alguns dias para ela é como se fosse dar um mergulho ali, né? E não é isso. Eu lembro que em épocas passadas, nossa, era uma alegria, né? Eu nos meus batismos mesmo, um monte de gente, sabe? Muitos de jovens, muita gente ali sendo tocadas pelo Senhor, porque trazia ali para nós algo assim, nossa, eu realmente estou tomando uma atitude que vai mudar a minha vida. Batismo nós podemos também colocar naquela época, Senhor tinha como objetivo mergulhar o pecado a fim de que ele pudesse ser purificado, lavado, tornado limpo pelo lavar do corpo. Assim poderia o reino dos céus recebido por ele. Nós sabemos, né, você hoje ouve que o batismo é você morrer para o mundo e nascer para Deus, mas será que, Fátima, todo mundo tem morrido com o mundo ou não morre, fica lá mesmo? Né? Quando as pessoas batizam, que na verdade esse mergulho que você dá na água, na verdade deveria mergulhar, as coisas ruins ficar lá e você ser uma nova criatura. Mas isso tem acontecido? Nem no geral nós não vimos isso aí. Você já tem um certo tempo de igreja, nós já temos, e vocês podem perceber, vocês começam a observar como que as pessoas tratam isso relacionado ao arrependimento, a esse batismo que nós entendemos hoje, né? De você descer as águas, de você nascer uma nova pessoa, de você mudar as atitudes, de você desviar-se, não apenas como uma mudança de mente, mas desviar-se dos pecados e ir para Deus. Então, o correto seria as pessoas fazerem essa prática do batismo ter uma sequência na sua vida cristã, né? Conhecer a palavra, de ler a palavra, de frequentar as programações, de desenvolver aquilo que você precisa ser desenvolvido. Mas a gente encontra muitas hoje pessoas que não levam isso a sério, né? Que batizou hoje, amanhã já não tem essa motivação. Então, só para a gente entender sobre o batismo. Eu falei. Também não entendo, né? Os batismos assim por pressão também. Por medo que Jesus vai voltar, ele vai ficar, então. Eu tenho que ser batizado para tomar ceia, eu tenho que ser batizado porque meu pai está falando, eu tenho que ser batizado por isso e por aquilo. Lógico que existe sim uma pressão, né? Eu quero ser batizado porque eu quero tocar, eu quero ser batizado porque eu quero fazer algo na igreja. Mas será que a pessoa tem mesmo
também a intenção de deixar tudo aquilo que o mundo oferece, daquilo que as coisas atraem. Será que a pessoa quer realmente isso? Né? Então a gente percebe que na igreja hoje, no geral, viu? Não é, quando a gente fala em igreja, é geral. Você vê as pessoas batizando hoje, amanhã já não tem compromisso nenhum. Né? Não compromisso com o homem, mas compromisso com Deus. Né? Porque a partir do momento que você toma uma atitude, você tem que levar aquela atitude. Né? Você já entende que vai trazer mudança, vai trazer bênção na sua vida. Esse ato do batismo. A gente parou lá em Mateus 3, 7, 12. 3, do 7 ao 12. Mateus 3. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi por frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e colherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo e destruirá. Aleluia. Então João Batista ele tem uma palavra de confronto. Né? Não avisava não, a igreja dele ficasse um membro só para ele, mas ele falava a palavra, falava a verdade. No versículo 5, no versículo 6, melhor, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, as pessoas ouviam a palavra de confronto, ouviam a palavra dura. Né? João Batista ele veio para trazer confronto. A mensagem dele não era só de arrependimento, desviar-se e o batismo em si, mas era trazer um confronto com a situação. Como eu falei para vocês, a situação na época era uma opressão política, era uma opressão de muitos povos, o povo estava sendo oprimido, sendo por impostos, sendo por muitas coisas que estavam acontecendo na época. Né? E João Batista, ele entendeu isso aí. E a irmã leu aqui, no versículo 7. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Os fariseus, que ele está falando aqui, eles eram em maioria no grupo de saduceus, e de maior influência entre o povo. Buscavam o cumprimento rigoroso da lei e das tradições. Vocês acham que tem alguns fariseus hoje dentro da igreja? Eles cumpriam a lei, ou seja, eles entendiam a palavra, mas eles eram crentes, eles conheciam a palavra. E João falou para eles assim, viu? Raça de víboras. Que palavra dura, não? Se a gente falar isso hoje em dia, chamaram os fariseus, isto é, separados, era a expressão fariseu, porque não somente se separavam dos outros povos, né? Isso não estou falando fariseu, mas também dos outros israelitas. Observavam prática ociosa, mas esqueciam do espírito da lei. Aqui o texto ele fala, podemos chamar hoje em dia os judeus ortodoxos de fariseus. Não quer dizer chamado de hipócritas, né? Mas o mesmo pensamento em si são os judeus ortodoxos sobre os fariseus. Então, eles conheciam a palavra,
Mas só que eles não viviam aquilo que eles realmente falavam, né? E daí, a pergunta que não pode calar: existem fariseus hoje no nosso meio? Existem esse povo que conhece, mas não tem esse relacionamento real com Deus? Tanto que Jesus também fala sobre o fariseu, né? Se você ler a palavra nos evangelhos, você vai ver que Deus fala sobre o fariseu também, né? Que ele não fica levantando a mão e achar que tem que ficar fazendo orações para todo mundo ver. Jesus usa essa mesma expressão. Por quê, amados? Porque na verdade, eu creio que Deus, e a palavra do Senhor é bem enfática nisso, porque Ele sonda os nossos corações, não é verdade? Ele sonda o coração da Fátima, Ele sonda o coração do Maurício, porque se nós vivemos na prática dos fariseus, que eles eram separados, eles eram pessoas que exerciam essa influência sobre o povo, eram pessoas que conheciam a lei. Se você ler, e João falou assim: viu, vocês estão errados daquilo que vocês estão fazendo, não é verdade? Vocês não estão enxergando a verdade. Produzir frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão. Ou seja, eles falavam: nosso pai é Abraão. Eles criam sim no Velho Testamento. Eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será o quê? Cortada e lançada no fogo. Você viu que aí, ele não só está trazendo uma palavra de arrependimento, mas eu vou ver no texto, ele traz uma palavra de juízo. Entendeu? Não é só um confronto. Além do confronto em si, que confrontar é você falar a verdade, né? Mas além da verdade, ele está trazendo uma palavra de juízo. Olha, aqui já foi colocado, né, na raiz, para corte. Ele está trazendo uma palavra de juízo. Verdade. Quando você fala de tradição, seria assim, por exemplo, hoje, eu estou na igreja, eu sou batizada, mas eu vou, como tradição, festa junina, eu vou na festa junina. O povo fariseu, ele tinha as tradições dele, né? Nós temos tradições de várias. No texto semana passada, a gente falou aqui no texto sobre, vamos falar também sobre os saduceus, quem era esse grupo, que a gente poderia denominar como seitas, né? Então, dentro de uma seita existem as tradições que são ramificadas, né? Hoje, se você for ver o Espiritismo, ele tem as tradições, algumas coisas que eles acreditam lá. Na verdade, às vezes falam de caridade, falam de Deus. Vamos colocar o Espiritismo como um fariseu. Vamos relacionar isso aí. Tá? Então, existem as práticas que o Espiritismo faz, que nós não aceitamos. Verdade? Até também, nós não podemos ir longe, vamos colocar dentro da igreja. Existem muitas pessoas, como a gente falou, como você mesmo citou, que ela vem para a igreja, batiza, mas ela não muda, ela continua na prática do pecado. Ela continua um fariseu. Ela levanta a mão, ela ora, sabe? Ela de repente até fala em línguas, mas se você for ver mesmo na atitude, for ver a intenção do coração, se você observar essa pessoa, você vai ver que não há frutos. A pessoa não desenvolve nada, e ela entende que ela está certa. Como existia esse povo fariseu, como Jesus falou desse povo, né? Dessas pessoas, né? Que oravam nas esquinas, quando a palavra do Senhor fala lá. Então, vamos trazer para o nosso meio mesmo, esse fariseu dentro do nosso meio, que às vezes senta, né, ouve, fala, conversa, conhece a palavra, né, mas não há mudança, você não vê nada, e quando ela é confrontada, ela também não aceita, porque na verdade os fariseus não aceitavam. Então, na questão do farisaísmo aí, é um pouquinho além. O fariseu, ele era detentor da lei. Ele fazia. Então, na realidade, era aquela pessoa assim, que apontava você e falou assim:
a gente acaba apontando o irmão, né? O irmão está fora da palavra e a gente acaba, então, sendo. A gente tem que tomar. É um risco muito grande, principalmente a gente que está buscando não ser esse fariseu mesmo, né? E acaba apontando e, na realidade, não vive a essência da verdade de Deus, né? Que é o amor a Então, o texto ele cita sobre fariseus e saduceus. Os saduceus ele era um grupo pequeno, composto por sacerdotes ricos e influentes, que ganhou o domínio sobre o sacerdócio. Eles eram os mais céticos, mais carnais e cooperavam mais com os governantes romanos do que os fariseus. Os saduceus foram extintos depois da destruição do templo, 70 anos depois de Cristo, pois o templo era o lugar dos seus ganhos. Então você vê que eram, vamos colocar assim, como partidos políticos. Existia influência, existia opressão sobre o povo. Então, e João entendeu, ele viu isso aí. Por isso que ele falou, raça de víboras, né? E foi falando. Nessa época tinha os helenistas também, né? Que vinha dos gregos convertidos, então cada um puxava A circuncisão. Semana passada a gente falou mais sobre quais tipos de povo que oprimia, né? Mas era uma questão política, que hoje, de certa forma, nós vivemos também, né? Nós temos também essa opressão sobre a nossa vida que se levanta. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João teve discernimento de que aqueles homens que estavam diante dele em particular, não eram justos diante de Deus, ainda que conhecessem os seus ensinamentos. Então, eles conheciam os ensinamentos. Era o inventor da lei. Ele cita Abraão, né? Eles sabiam sobre o Velho Testamento. Os fariseus e os demais, eles conheciam a palavra. Hoje não é diferente, hoje também não é muito diferente. Nós vemos políticos falando em nome de Deus, né? Conhece a Bíblia, às vezes até lê mais do que a gente, lê texto, mas é um fariseu, né? Ele só usa aquilo como um conhecedor da lei, só isso, vamos colocar isso. Mas na verdade, quem tem essa função de levar a mensagem, essa palavra profética, essa palavra que muda as pessoas, é eu e você, né? Que traz mudança na vida das pessoas. Daí continua: e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filho de Abraão. Eles tinham em mente que a ira profetizada cairia somente sobre o gentio, por serem circuncisos. Eles, descendentes de Abraão, estariam seguros. Isso é insensatez, e não cabe na justiça de Deus um juízo parcial. Só uma coisa que eu gostaria de comentar, quando a gente fala sobre fariseu, não é todo, né, o geralzão, eram pessoas que não, de repente, conheciam e entendiam o propósito. Era uma grande parte, porque se você for ler o texto, um texto que Paulo fala que ele está passando uma situação e ele era fariseu, né? Paulo fala sobre isso. Ele até cita: não, eu sou fariseu. É um texto, eu acho que vou chegar nele aqui, daí a gente vai ler. Atos 23, 6. Vamos ler lá. Só para mim não passar aí desapercebido. Atos 23, 6. Amém? Então Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra fariseu, chamou no sinédrio: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Por causa da esperança da ressurreição do morto, estou sendo julgado. Então ele estava ali numa situação e ele usou isso, né? Ele usou esse argumento. Na verdade, vai trazer benefício para ele diante da situação que estava vivendo. Então nós não podemos também falar, viu? É um montante geralzão que as pessoas intitularam fariseu. Não, Paulo era fariseu. Ele foi um homem que mudou a história, né? Só para ficar isso
colocar. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O juízo estava lançado. O Senhor Jesus viria para ser o divisor das águas, ou mesmo o divisor das árvores, pois cada judeu deveria separar e pôr-se Israel a raiz que sustenta a árvore em Cristo Jesus. Eu, em verdade, vos batizo com água, para que o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas as alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. E vendo eles muitos fariseus, seus deuses, que vinham ao batismo. João se reconhecia menor que o Senhor Jesus, pois João trazia boas novas de arrependimento, e batismo, e batizava com água. O Messias vem para purificar o homem de todo pecado. Ele vem batizar, purificar, limpar com o fogo do Espírito Santo, pois ele sonda o interior para a purificação. Então, o que nós aprendemos hoje é que João, ele veio sim, ele veio com um propósito de trazer arrependimento naquela situação vivida por aquele povo. E logo em seguida o batismo nas águas. Mas o que ele estava falando, o que ecoava sobre aqueles 4 canos ali, para onde ele direcionava sua voz, era que viria um maior do que ele não era digno de desamarrar as suas sandálias, mas que ele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. E esse Espírito Santo, esse fogo, chegou até nós. Por isso nós estamos felizes, como eu falei hoje de manhã, que esse é o dia que o Senhor fez. E esse arrependimento, esse batismo com fogo, chegou até as nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui. E somos gratos ao Senhor, porque João viveu a história dele. João marcou a história dele, para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã. Amém, amados? Amém? Nós aprendemos algumas coisas com a vida de João Batista, nesse sentido da lição de hoje. João veio para trazer uma mensagem de preparação do povo para a vinda do Yeshua, que é Jesus. João Batista anunciava a chegada do reino dos céus a esta terra. João Batista não era sobrenome, mas passou a trazer parte do seu nome por conta do seu ofício batizador. João Batista surgiu no deserto da Judéia, pregando arrependimento e batismo. João Batista confrontava os seminários por meio da palavra de Deus. João batizava com água, mas ele declara que o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé, queridos.